Bom dia, turma do quinto ano. Como estão? Como se for de live? Espero que bem. O Instituto Educacional Barreto está de parabéns por proporcionar para a gente uma festa muito bonita. Pois vamos lá. Galerinha, é o seguinte, com esse tópico de hoje, vamos aí agregar a nossa quarta operação fundamental. Já trabalhamos adição, já trabalhamos subtração, estamos nos aperfeiçoando na multiplicação e com o tópico de hoje vamos trabalhar a divisão, certo? A divisão e a multiplicação são operações que andam juntas. Para mim tirar a prova de uma multiplicação, eu trabalho a divisão. Para que eu trabalhe a prova de uma divisão, eu vou trabalhar a multiplicação, ou seja, são operações inversas. Tranquilo? Vamos aqui dar uma passeada referente ao tópico de divisão e entender realmente como se efetuar uma divisão. Aprendemos aos longos do tempo uma maneira prática e rápida, mas não sabemos o porquê que a gente trabalha dessa maneira. Então, o meu intuito não é você só dividir, é saber o porquê está dividindo, certo? Os métodos que você tem que utilizar para que você não se atrapalhe em nenhuma divisão daqui para frente. Tranquilo? Pois vamos lá. Como eu já disse, a divisão é uma operação inversa da multiplicação. Na divisão também temos o nosso algoritmo usual, que é esse algoritmo que trabalhamos no nosso dia a dia, que está no nosso cotidiano, formar a nossa contazinha. Então aqui eu tenho um divisor, ou um dividendo, desculpa, tenho o meu divisor, tenho o meu quociente e tenho o meu resto, certo? Esse aqui é o formato do meu algoritmo usual, que é essa continha que a gente forma no nosso cotidiano. Tenho também o que eles chamam de algoritmo simplificado. O que seria esse algoritmo simplificado? Esse algoritmo simplificado é uma maneira de eu provar que meu algoritmo usual está correto, certo? Além da prova real, posso utilizar também esse algoritmo simplificado. E o que seria meu algoritmo simplificado? Eu digo que meu dividendo ele tem que ser igual ao meu quociente multiplicado por meu divisor e somado com o meu resto. Meu dividendo é igual ao quociente multiplicado pelo divisor e somado mais o resto. Esse é o que chamamos de algoritmo simplificado. Muito importante para a resolução de questões que vamos trabalhar no decorrer de nossas aulas. Aqui eu trouxe alguns pontos importantes, algumas observações onde geram dúvidas na cabeça dos nossos alunos. Sempre que você tiver o seu dividendo, sempre que você tiver seu dividendo igual a zero, essa conta sempre vai ser zero. Sempre, certo? Agora, quando você tem seu divisor igual a zero, vocês vão dizer que essa continha aqui não existe. Não existe. Você pode utilizar essa nomenclatura, você pode trabalhar só o xizinho, dizendo que não existe, você pode trabalhar esse ezinho ao contrário, cortado, que é o símbolo do não existe na matemática, fique à vontade. Contanto que você tem que saber que isso não existe, essa nossa continha aqui, tá certo? E aqui, quando você tiver seu dividendo igual a seu divisor, dividendo igual a divisor, essa nossa continha aqui sempre vai ser igual ao numeral 1. Sempre. Algumas observações aqui que vocês vão ver a respeito aqui do nosso dividendo igual a zero. Certo? É quando eu tenho 0 dividido para 7. Quanto é que dá essa nossa continha aqui? Galera, sempre é zero. Eu não tenho nada. Eu vou dividir para 7? É zero. Professor, e ao contrário? E quando eu tenho agora 7 dividido para zero? A maioria dos alunos, quinto e sexto ano, quando é formulado essa pergunta aqui, questionado na sala de aula, 90% diz que é zero. Às vezes até 100%.
Mas não se engane, essa conta aqui não existe. Tranquilo? E quando eu tenho aqui minha terceira observação, um número qualquer dividido por ele mesmo sempre é igual ao numeral 1. Ou seja, uma coisa dividido por ele mesmo sempre é 1. Sempre. Tranquilo? Agora vamos fazer aqui um exemplozinho básico para você ter noção da divisão. Queria que vocês observassem o seguinte: nossos professores, eu aprendi assim, certo? A maioria dos professores ensinam assim, mas não explica o manejo da coisa, como chegar a certo resultado. Eu vou fazer isso de modo prático, como nós aprendemos a dividir, e na sequência eu vou mostrar como o professor Francisco gostaria que vocês aprendessem a trabalhar com a divisão. Tranquilo? O nosso professor diz o seguinte: 7 dá para dividir por 9? Dá não, pega o próximo número. 73. 73 dá para dividir por 9? Dá. Por quê? Porque é maior do que o 9. Então dá quanto aqui? 8. 8 vezes 9, 72. Subtrai, sobrou 1. Baixo 8, 18. Dá por 2. 2 vezes 9, 18. Subtrai, 0. É assim que aprendemos. Só que dessa maneira aqui vai gerar várias dúvidas para vocês quando estiver trabalhando com resultado, quando estiver trabalhando com números decimal, que vai ser a nossa continuidade. Então nós vamos aprender, pegar essa bagagemzinha que já temos, mas vamos nos aperfeiçoar. Tranquilo? Além de encerrar esse tópicozinho, queria que você observasse duas coisas. Quando esse zero aqui, ele, que é o resto, quando o resto ele for igual a zero, nós temos uma conta exata. Quando esse restozinho aqui for diferente de zero, nós temos uma conta não exata. Então, o que vai definir para a gente o que é uma conta exata ou não exata é o resto. O resto igual a zero, uma conta exata. O resto diferente de zero é uma conta não exata. Tranquilo? Pois eu gostaria aqui de trabalhar mais dois exemplos, mostrando para vocês como eu gostaria que vocês aprendessem a divisão. Me acompanhe, vamos lá. Dando continuidade aqui aos nossos exemplos, galera, é o seguinte. Nesse nosso primeiro exemplo aqui, eu tenho que observar na minha divisão, a primeira coisa que eu tenho que observar é se meu dividendo é maior ou igual a meu divisor. Se for igual ou maior, damos continuidade à nossa conta. Se não, eu tenho que agregar o numeral logo à minha direita, só que sofre algumas mudanças. A pergunta seria essa. Esse meu numeral aqui é centena. Eu consigo dividir 4 centenas por 3 centenas e obter o resultado em centena? Consigo, professor. Por quê? Porque o seu dividendo é maior que o divisor. Sempre que isso ocorrer, observe aqui a composição da minha resposta. Você viu que eu consigo dividir 4 centenas por 3 centenas e obter o resultado em centena. Então eu tenho certeza que meu resultado aqui vai ser composto da seguinte maneira: centena, dezena e unidade. Por quê, professor? Porque minha centena dá para dividir por 3 centenas e obter o resultado em centena. Professor, e se não desce sua centena? Vamos supor que só desce aqui a partir da dezena. Então eu diria 45 dezenas. Daria para me dividir por 3 dezenas e obter o resultado em dezena? Daria. Então meu resultado seria composto de dezena e unidade.
Professor, e se juntando com a dezena não desse, ainda fosse menor do que seu divisor, só desse quando você agrupasse a unidade? Aí eu teria certeza que minha resposta seria composto só de unidade. Tranquilo? Pois vamos lá. Eu já sei que 4 centenas dá para me dividir por 3 centenas. Então aqui vai dar 1. Uma centena multiplicado por 3 centenas dá 3 centenas. Por quê, professor? Porque aqui é o neutro da multiplicação. Então esse meu 3 vem para cá e eu vou fazer uma subtração. 4 centenas menos 3 centenas, 1 centena. Olha o segredo. Uma centena equivale, uma centena é a mesma coisa de eu dizer o que? 10 dezenas, não é verdade? Pois bem, pois então 10 dezenas adicionado com 5 dezenas fica quanto? 15 dezenas. Aí eu faço a mesma pergunta, eu consigo dividir 15 dezenas por 3 dezenas e obter a resposta em dezena? Consigo, professor. Por quê? Porque seu dividendo é maior. É isso aí. Então vai dar quantas dezenas aqui? 5 dezenas. 5 dezenas multiplicado por 3 dezenas, 15 dezenas. Boto 15 dezenas aqui e vou subtrair o meu resultado. Deu 0, não é isso? Pronto. Trabalhei já com a dezena, então sobrou quem? A unidade. A pergunta, eu consigo dividir 6 unidades por 3 unidades e obter a resposta em unidade? Consigo, professor. Então você dá a sequência. Dá quantas unidades aqui? 2. Por quê? 2 unidades vezes 3 unidades é igual a 6 unidades. Subtrai, zerou. Observe que meu resto é 0. Sempre que isso acontece, eu tenho uma conta exata. Tranquilo? Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Galera, eu tenho aqui 3 ordens: unidade, dezena e centena. Eu consigo dividir 8 centenas por 20 centenas e obter a resposta em centenas? Consigo não, professor. Quando isso acontecer, atenção aqui. Quando isso acontecer, você vai agregar a ordem seguinte logo à sua direita. Por que que você não consegue? Porque sua centena aqui é menor do que sua centena que está no divisor. Eu não consigo. Quando eu agrego o logo à sua direita, eu não tenho mais 8 centenas, eu tenho 84 dezenas. Então eu tenho certeza que minha resposta aqui vai ser composta de quem? Só de dezena e de unidade. Por que, professor, só de dezena e unidade? Porque a centena, não deu sozinho. Eu tive que pegar a partir da dezena. Então minha resposta também aqui vai ser a partir da dezena. Tranquilo? Por bem, a pergunta. Eu consigo dividir 84 dezenas por 20 dezenas e obter a resposta em dezena? Consigo, professor, porque o dividendo é maior. Confere comigo? Pois vamos lá. Daria quantas dezenas aqui? 4, não é isso? 4. Por quê? 4 dezenas multiplicado por 20 dezenas dá 80 dezenas. Subtrai 4 dezenas menos 0 dezena, 4. Pronto, e aqui 0, não é isso? 8 menos 8. Pronto. Eu queria que você observasse agora que nós temos o quê? 4 dezenas. Galera, 4 dezenas é a mesma coisa de você ter 40 unidades. Lembraram aí da ordem das classes? É a mesma coisa. Então, vou baixar a minha unidade. A pergunta. Eu consigo pegar 40 unidades, dividir por 20 unidades e obter a resposta em unidade? Consigo, professor. Então, vamos dar continuidade. Então, aqui vai ser o numeral 2 unidades. 2 unidades multiplicado por 20 unidades, 40 unidades. Subtrai, zerou.
tem outra conta aqui chamada conta exata. Por quê, professor? Porque meu zerinho aqui, ó, meu restante aqui deu igual ao resto, ó. Então aqui é exata, certo? Vamos pegar esse exemplo aqui e trabalhar o algoritmo simplificado para você ter uma noção. Eu digo o seguinte, simplificado, meu dividendo é igual a meu quociente multiplicado por meu divisor somado com meu resto. Tranquilo? Pois vamos lá. Quem é meu dividendo? 840. 840 tem que ser igual ao meu quociente, que é meu quociente, 42. Multiplicado por meu divisor, que é meu divisor, 20. E somado com o meu resto, que é meu resto, 0. Então aqui eu digo o seguinte, que 840 tem que ser igual ao produto de 42 vezes 20. Fazer bem nesse quadrozinho aqui, ó, para não perder, vamos lá, 42 multiplicado por 20, 0, 0, vou isolar o primeiro termo, 4, 8, 840 mais 0. Como 0 é o neutro da adição, tenho aqui que 840 é igual a 840. Então, nossa conta está correta. Galera, aqui para mim agora. A primeira coisa que você, quando for utilizar a sua divisão, é procurar saber de quantas ordens a sua resposta vai ser composta, seu número. É a primeira coisa. Segundo, fazer o mesmo critério que foi trabalhado aqui no vídeo. Saber se dá para me dividir centena por centena e obter o resultado em centena. Certo? Vamos trabalhar sempre dessa maneira. Lembrando que quando o resto for 0, é uma conta exata. Quando for diferente de 0, qualquer outro número aqui, se desse um 2, um 3, um 4, seria uma conta não exata. Trabalhando aqui o algoritmo simplificado, veja que minha conta deu correto. Nos próximos exemplos, vamos trabalhar algum tipo de conta não exata e praticar nossa divisão. Espero ter entendido, assista os vídeos quantas vezes for necessário. Um grande abraço e seja bem-vindo à divisão. Forte abraço, professor Francisco.